Você já sentiu como se algo importante estivesse acontecendo dentro do seu corpo neste exato momento, mas você não consegue ver? Uma corrida silenciosa contra o tempo que está se desenrolando nas suas células enquanto você assiste a este vídeo? A maioria das pessoas que tentam o jejum intermitente desiste exatamente um passo antes de ativar o mecanismo mais poderoso de renovação que o seu corpo possui. E eu vou te mostrar exatamente qual é esse ponto de virada, porque você provavelmente nunca chegou até ele, e como finalmente ultrapassá-lo. Fique comigo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga seu corpo e seu envelhecimento. Deixa eu te contar uma história que acontece todos os dias em milhares de lares. Você acorda e aquele cansaço já está lá, como se a bateria do seu corpo nunca carregasse completamente. O espelho reflete mudanças que você não autorizou. Aqueles 3, 4 quilos que antes sumiam com um pouco de disciplina, agora parecem colados com super bonder. E tem algo pior, uma sensação incômoda de que o tempo está acelerando e você está perdendo o controle. Talvez você já tenha tentado o jejum intermitente. Ficou algumas horas sem comer, sentiu fome, ficou irritado, não viu o resultado imediato e pensou: isso não é para mim. Ou pior, você viu aqueles vídeos prometendo transformação em 7 dias, tentou seguir à risca e quando não funcionou como esperava, concluiu que o seu metabolismo é diferente, que o seu corpo não responde. Mas e se eu te disser que você parou de dirigir exatamente antes de chegar ao destino? E se o problema não for o seu corpo, mas simplesmente o fato de que ninguém te explicou o mapa completo da jornada? Vamos desenhar um mapa claro do que realmente acontece dentro do seu corpo quando você jejua. Porque entender isso é a diferença entre desistir frustrado e finalmente ver resultados que duram. E não estou falando de perder 2 quilos que voltam na semana seguinte. Estou falando de uma transformação metabólica real, daquelas que você sente na energia, na clareza mental, na forma como o seu corpo responde. Imagine que você acabou de fazer sua última refeição. Seu corpo está cheio de combustível, principalmente glicose. Nas primeiras 6 a 8 horas, você está apenas esvaziando o tanque principal. Seu corpo usa a glicose que está circulando no sangue e depois começa a buscar o glicogênio guardado no fígado. É confortável, familiar. Você pode sentir um pouco de fome, aquele vazio no estômago, mas nada que tire seu chão. Muita gente acha que só por pular o café da manhã já está fazendo jejum de verdade. Tecnicamente até está, mas fisiologicamente, você ainda está apenas na sala de espera. Seu corpo nem começou a trabalhar de verdade. É como se você tivesse chegado no prédio, mas ainda não subiu para o consultório onde a consulta vai acontecer. Agora presta atenção, porque é aqui que a coisa fica interessante. Entre 8 e 16 horas de jejum, o glicogênio do fígado está acabando, e o seu corpo, que é muito mais inteligente do que qualquer dieta da moda, faz uma coisa brilhante. Ele muda de combustível. É como se você tivesse um carro híbrido e ele alternasse automaticamente da gasolina para a eletricidade. Só que no seu caso, ele vai das reservas de açúcar para as reservas de gordura. E não estou falando da gordura que você comeu no almoço. Estou falando daquela gordura que está ali, armazenada há meses, talvez anos, esperando ser usada. É nessa transição que muita gente sente aquela clareza mental inesperada, aquela energia sutil que parece vir do nada. Você acorda no dia seguinte e pensa: caramba, eu não comi nada ontem à noite e estou me sentindo bem. Não é do nada. É o seu cérebro começando a usar corpos cetônicos, um combustível premium derivado da sua própria gordura. Você está literalmente queimando aquilo que estava guardado há anos. Essa fase
é poderosa. É aqui que muitas pessoas começam a sentir mudanças reais. A balança começa a mexer, a roupa fica um pouco mais folgada, a disposição melhora. E é exatamente por isso que tem um risco enorme aqui. Sabe qual? A maioria das pessoas para exatamente nesse ponto. Elas acham que já chegaram, que já conquistaram o jejum, que já viram tudo o que o jejum pode oferecer. Então desistem ou voltam a comer o tempo todo. É como subir uma montanha, ver a primeira vista bonita e voltar para casa achando que viu o pôr do sol do topo. Você nem chegou perto. Você nem imagina o que está esperando mais acima. Porque o verdadeiro tesouro, o mecanismo que a ciência descobriu há pouco tempo e que rendeu um prêmio Nobel de Medicina em 2016, só é ativado de forma significativa depois de 16 a 18 horas de jejum. E é aqui que pouquíssimas pessoas chegam. É aqui que acontece a autofagia. Eu sei que a palavra parece estranha, parece algo saído de um filme de ficção científica, mas fica comigo. Autofagia vem do grego e significa comer a si mesmo, mas não se assuste, não é nada mórbido. Pelo contrário, é um dos processos mais inteligentes e vitais que o seu corpo possui. Pensa assim, as suas células são como uma casa. Com o tempo, acumula porcaria. Móveis quebrados, lixo embaixo do sofá, fiação velha que não funciona direito, canos entupidos. Se você nunca faz uma faxina profunda, a casa continua funcionando, mas cada vez pior. Você tropeça nas coisas, a luz pisca, a água não corre direito. A autofagia é a equipe de limpeza profunda que finalmente aparece e remove tudo que está danificado, velho, disfuncional. Suas células começam a identificar e catalogar o que precisa sair. Proteínas velhas que não servem mais para nada, pedaços de organelas que estão funcionando pela metade, até vírus e bactérias que estavam escondidos em cantos esquecidos. E fazem o quê? Reciclam, desmontam tudo isso e usam as peças para construir novas estruturas saudáveis e funcionais. É uma renovação celular de verdade, de dentro para fora, no nível mais fundamental da sua biologia. E essa limpeza profunda não é só estética. Ela está diretamente ligada à proteção contra doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, melhora da sensibilidade à insulina, que é crucial para quem lida com resistência ou pré-diabetes, redução da inflamação crônica, aquela inflamação silenciosa que acelera o envelhecimento e sim, longevidade de verdade. Não é sobre viver mais tempo doente, acamado, dependente. É sobre suas células funcionarem melhor, por mais tempo. É sobre o seu corpo ter a capacidade de se reparar, de se defender, de se manter funcional. Quando você ativa a autofagia de forma consistente, você não está apenas perdendo peso, você está literalmente rejuvenescendo o seu corpo de dentro para fora, célula por célula. Mas por que isso não acontece quando você come o tempo todo? Aí entra um personagem fascinante chamado mTOR. Relaxa, não é nada complicado. O mTOR é tipo um interruptor dentro da célula. Quando você come, principalmente proteína e carboidrato, esse interruptor acende e manda um recado claro para toda a célula. Tem comida, galera? Vamos crescer, vamos armazenar, vamos construir. A célula entra em modo de abundância. Tudo é voltado para crescimento e acúmulo, mas quando você jejua, o mTOR desliga. E é justamente esse desligamento que acende a autofagia. É como se o corpo dissesse: beleza, não tem comida entrando, então vamos fazer uma faxina interna e usar o que já temos aqui dentro para nos manter funcionando. Junto com o mTOR, entram em cena as sirtuínas, que são como os supervisores dessa faxina toda. Elas ajudam a reparar o DNA, reduzem inflamação e otimizam o funcionamento da célula. Jejum não é mágica, é bioquímica pura. É o seu corpo fazendo exatamente aquilo que ele foi programado para fazer quando você dá a ele o ambiente certo.
Nossos ancestrais passavam por períodos de escassez o tempo todo. O corpo humano evoluiu com essa capacidade de se limpar e se renovar justamente nesses períodos. O problema é que a gente vive comendo o dia inteiro e o corpo nunca tem a chance de ativar esse modo de limpeza. Então, por que diabos tanta gente desiste antes de chegar aqui? Porque ninguém explica isso com clareza. As pessoas começam o jejum com expectativas erradas, baseadas em promessas de Instagram. Elas sentem fome nas primeiras 10, 12 horas, ficam irritadas porque o corpo ainda está procurando glicose e não encontra, não veem a balança mexer no dia seguinte e concluem: não funciona comigo. Elas interrompem o processo antes mesmo do corpo fazer a transição completa. É como tentar acender uma fogueira, ver a primeira fumaça e parar de soprar. Você precisa insistir só mais um pouco para o fogo pegar de verdade. O corpo precisa de tempo para trocar de combustível, para esgotar as reservas de glicogênio, para começar a produzir cetonas de forma eficiente e só então para ativar os mecanismos profundos de limpeza e renovação. E a maioria desiste na sala de espera, antes mesmo de entrar no consultório. Outro erro clássico, e esse é mais perigoso, é o exagero. Tem gente que pula direto para jejum de 24 horas sem nunca ter feito nem 12. O corpo entra em choque, vem dor de cabeça forte, tontura, fraqueza, irritação extrema. E a pessoa associa jejum com sofrimento. Aí desiste e ainda espalha que jejum não presta, que é perigoso, que faz mal. Mas o problema não foi o jejum, foi a falta de preparação. A chave para o jejum funcionar é a progressão gradual. Começa com 12 horas. Faz isso por 1 semana, 2 semanas, até o corpo se acostumar. Depois vai para 14 horas, mais 1 ou 2 semanas. Só então você tenta 16. E se quiser ir além, 18 ou 24 horas, você faz isso de forma esporádica, quando o corpo já está adaptado. Deixa o corpo se adaptar. Ele vai te ensinar o ritmo dele. Ele vai te mostrar quando está pronto para o próximo passo. E tem uma coisa que quase ninguém fala e que faz uma diferença absurda na experiência do jejum: eletrólitos. Quando você jejua, especialmente nas primeiras vezes, você perde mais água através da urina. E junto com essa água, você perde minerais essenciais como sódio, magnésio e potássio. Se você não repõe esses minerais, vai sentir cansaço desproporcional, cãibra, dor de cabeça latejante, aquela sensação de fraqueza que parece que você vai desmaiar. E aí, você acha que o jejum é o vilão, quando na verdade você só precisava de uma pitada de sal no copo d'água. É simples assim. Um pouquinho de sal marinho ou sal rosa no copo d'água, um suplemento de magnésio se precisar. Essa reposição simples pode transformar completamente a sua experiência. Você vai continuar sentindo fome, porque fome é normal, mas não vai ter aquele mal-estar que te faz desistir. Agora vem a parte que eu mais quero que você grave. O problema não é você. Não é falta de força de vontade. Não é porque você é fraco ou incapaz ou porque o seu metabolismo é ruim. O problema é que ninguém te explicou o mapa. Ninguém te disse que o corpo tem fases distintas, que cada fase tem um propósito específico, que cada fase prepara a próxima, e que os resultados de verdade, aqueles resultados profundos e duradouros, só vêm quando você finalmente dá tempo para a mágica bioquímica acontecer. Você não está lutando contra o seu corpo. Você nunca esteve. Você está aprendendo a trabalhar com ele, a entender a linguagem dele, a respeitar o tempo dele. E isso muda tudo. Muda a forma como você se relaciona com a comida, com o jejum, com o seu próprio corpo.
Quando você entende que aquela fome leve nas primeiras horas é só o corpo procurando o glicogênio que ele está acostumado a encontrar, que aquela leve tontura entre 10 e 12 horas é o corpo fazendo a transição metabólica de açúcar para gordura, que a clareza mental que vem depois é sinal de que as cetonas estão alimentando o seu cérebro de forma eficiente, você para de interpretar desconforto como fracasso. Você começa a reconhecer os sinais de que está no caminho certo. Cada fase deixa de ser um obstáculo e vira uma conquista. Você passa a observar o seu corpo com curiosidade, não com medo. Se você tem 45, 50, 60 anos ou mais, seu corpo já tem uma história metabólica inteira. Décadas de hábitos, de padrões alimentares, de estresse, de sono irregular, de decisões que pareciam pequenas, mas que foram se acumulando. Ele não vai mudar em 3 dias, nem em uma semana, mas ele vai mudar. Com consistência, com paciência, com conhecimento, ele vai mudar. A resiliência metabólica se constrói tijolo por tijolo, dia após dia. Você não precisa de uma dieta milagrosa. Você não precisa de um suplemento mágico que custa R$300. Você precisa entender como o seu corpo funciona, porque quando você entende, você retoma o controle. Você deixa de ser refém de promessas vazias, de modismos que vêm e vão, de gurus que aparecem todo mês com uma solução nova. Você passa a ser o protagonista da sua própria saúde. Você aprende a ler os sinais do seu corpo, a ajustar o que precisa ser ajustado, a ter paciência quando precisa ter paciência e a comemorar cada pequena vitória no caminho. O jejum intermitente não é sobre passar fome. Nunca foi. É sobre criar janelas de tempo estratégicas, onde o seu corpo pode finalmente fazer a manutenção profunda que ele sempre quis fazer. Mas nunca teve espaço porque você estava sempre alimentando ele, sempre mantendo o mTOR ligado, sempre em modo de abundância. É sobre ativar a autofagia, esse processo ancestral de limpeza e renovação que está aí, codificado no seu DNA, esperando, pronto para ser ligado. É sobre dar ao seu corpo a chance de queimar gordura de verdade, aquela gordura armazenada há anos, de regular hormônios que estavam desregulados, de reduzir inflamação crônica que estava te roubando energia, de renovar células que estavam funcionando pela metade. E tudo isso acontece não porque você está se sacrificando, não porque você está se punindo, mas porque você está finalmente trabalhando a favor da biologia, não contra ela. Você está dando ao seu corpo o que ele precisa para fazer aquilo que ele foi desenhado para fazer. Seu corpo é uma máquina absurdamente inteligente. Ele quer funcionar bem, ele quer ter energia, ele quer se renovar. Você só precisa dar a ele as condições certas e o tempo necessário. E quando você faz isso, quando você finalmente entende o mapa e segue até o fim, ele te surpreende. Aquele cansaço que estava lá todo dia começa a diminuir. Aqueles quilos teimosos começam a ceder. Aquela clareza mental que você não sentia há anos volta. E não é uma volta explosiva, não é da noite para o dia. É gradual, consistente, sólida. É o tipo de mudança que fica porque não é superficial. É metabólica, é celular, é real. Se você chegou até aqui, você já está à frente de 90% das pessoas. Você está buscando entendimento, não atalho. Você está buscando autonomia, não dependência. E isso é exatamente o que separa quem transforma a saúde de verdade de quem fica pulando de dieta em dieta, de promessa em promessa, sem nunca sair do lugar. Se esse vídeo fez sentido para você, se você finalmente entendeu por que o jejum vai muito além de pular o café da manhã, se você percebeu que existe uma ciência profunda e acessível por trás disso tudo, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo, pessoas que estão exatamente onde você estava quando clicou neste vídeo. E se inscreve no canal Nexus Saúde,
porque toda semana eu trago esse tipo de informação que te coloca no controle da sua saúde, sem mimimi, sem promessa falsa, sem sensacionalismo. Só ciência traduzida para a vida real de quem já passou dos 45 e quer envelhecer com autonomia, energia e dignidade. Nos vemos no próximo vídeo.